fortalecer. Em todo o Brasil, o quê? Em todo o Brasil, a educação popular florescer. Mando um abraço a todos do meu Ceará, e ele vai até onde chegar. Deu para ouvir, gente? Deu sim, Liduína. Muito obrigada e parabéns. É, porque eu estou segurando o celular, né? Aí deu isso assim. Pois, gente, obrigada aí, né? Eu fiz esse texto assim rapidinho. Acho que demorou uns 30 minutos. Eu estava aqui com outras tarefas, mas graças a Deus eu mandei em PDF, né, para todos. E antes eu tive o cuidado de olhar todos os DDDs, né? Vejo que tem pessoas lindas de João Pessoa, São Paulo, Rio, cidade, Rio de Janeiro, né? Minas Gerais, e Belo Horizonte, Paraná, Florianópolis, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Bahia, Brasília, Salvador, tem também do Pará, tem pessoas de Recife, Alagoas, João Pessoa novamente, Rio Grande do Norte, Fortaleza, e do Pará e do Amazonas, né? Muito lindo. Então, meu abraço vai para cada uma, né? E vai chegando aí, um abraço muito lindo. Feliz de estar com vocês, viu? Muito feliz. Beijo. Eu estava um pouco assim temerosa, mas graças a Deus, ainda bem que minha mensagem foi. Sintam-se acolhidos, viu? Fiquem com Deus. Obrigada pelo acolhimento caloroso, Liduína. Então, agora a gente vai dar início à nossa discussão. E nosso tema de hoje é a atitude popular nas práticas educativas. E nós temos como convidada a professora Helene Laperrière, da Universidade de Ottawa, no Canadá, e membro participante do grupo de pesquisa em extensão popular, o Estelar, da Universidade Federal da Paraíba. Helene, pode ficar à vontade para se apresentar, falar um pouquinho e dar início. Sim, é uma honra de estar com vocês hoje, é o maior prazer, e eu ouvi essas palavras que vêm do Ceará, me toca, e vocês que vêm de vários lugares do Brasil. Eu conheci uns estados, mas conheci mais Amazonas, porque eu morei no interior do Amazonas, na década de 90, 6 anos, e um pouco mais a Paraíba, onde que eu fiz um acompanhamento, um estudo pós-doc com o Emar Vasconcelos, e que eu fui aprender como que se faz a educação popular no contexto da universidade. Então, me foi falado de hoje falar sobre a atitude popular, é mais ou menos um texto, uma reflexão que eu fiz quando eu esteve lá na Paraíba, mas também que me remete à minha trajetória. Então, hoje, na verdade, eu não sei, eu não conheço vocês, eu gostaria muito de conhecer, eu acho que tem 45, estamos 45 pessoas, e cada um de vocês tem uma história, tem um valor muito importante nesse grupo, forma um coletivo. E hoje, o que eu gostaria mais compartilhar com vocês, ou despertar, é essa parte da identidade pessoal que a gente tem. Assim, muitas vezes, no mundo da academia, a gente vai retirar nós. Você falou do Ceará, vem do Ceará. Tem várias culturas, e infelizmente, quando a gente chega com livros técnicos, na área da saúde, parece que desaparece tudinho. Nós, no Canadá, temos livros que vêm dos Estados Unidos, e como que se faz que a gente pode ter toda as mesmas metodologias, as mesmas formas de ser? Então, eu acho que eu gostaria de colocar isso como um desafio para nós,
e depois nossa identidade e nossa pessoa. Com esse tempo da pandemia, a gente reflete muito quem é importante perto de nós. O ano passado, nosso governo em Quebec foi muito rígido com restrição. Então, ele falou assim, para as festas de Natal, vocês vão poder ficar 4 pessoas. Então, você imagine, as pessoas estavam iniciando, quem vou convidar, vou poder ficar em casa 4 pessoas. Então, é uma engenharia para pensar isso, o que é importante, e quando nós trabalhamos, vem o momento que a gente tem que fazer escolhas. Então, eu vou tentar compartilhar aqui, só para... não é isso. Eu acho que vou fazer isso aqui. Não. Sabe, você, só um momento, porque eu não uso o Google Meet. Para a compartilha, você me falou que a pequena tela com uma flecha. Uma setinha, apontando para cima, perto da mãozinha. Sim, é porque, deixa eu ver. Foi algo que aconteceu a última vez, que era... Klein écran. Que aconteceu para poder compartilhar, porque quando eu aperto, Aparecem as opções de compartilhamento. Aquela... se é a tela inteira, se é uma guia. Você está vendo a minha tela? Mas Ok, eu vou tentar de novo. Eu acho que agora... Dá para você ver? Agora sim, tudo ok. Ok. Vocês estão vendo, né? Sim. Ok, perfeito. Sim. Então, ultimamente, eu escrevi um artigo para o Pedro, que se chama Conhecer através de atitude popular humildes, uma epistemologia no ato de risco, de aprender caminhando nas incertezas espirituais e físicas. Isso, de uma certa forma, é para colocar a importância de nós, que eu sou da área da enfermagem, sou enfermeira, eu pratiquei na área da saúde coletiva no Amazonas, na Paraíba, como voluntária, mas eu trabalhei mesmo e morei nas regiões onde que eu trabalhei. Então, como eu falei, muitas vezes, em nossos livros de metodologia, de teoria, a gente retira tudo o que são incertezas, a gente retira a parte espiritual também, porque eu aqui não quero falar uma religião, eu só quero falando espiritual, é um impulso que a gente tem de trabalhar, de cuidar da população e com caminhos que muitas vezes a gente não sabe exatamente onde que a gente vai. E física, porque a gente vive com o nosso corpo
essas incertezas, esses confrontamentos, esse cansaço. Aqui, origem-se desse energia-poder. Então, eu falei que eu tenho conhecimento do Brasil, eu estava no Brasil há pouco tempo, eu volto sempre, e é como se fosse minha segunda terra. Mas, como eu falei, eu sou do Canadá, sou do Quebec, que é a região francófona, esse continente inglês. Então, a minha identidade, eu sou de uma região que é uma minoria linguística e cultural, já em primeiro. Eu moro também num terreno que é não concedido dos Abenakis. A gente fala isso aqui pelo reconhecimento das terras indígenas aonde que a gente mora. Vocês moram em certas terras que eram de indígena, ou talvez ainda pertencem, e aqui no Canadá, muitas vezes, eles foram retiradas. Então, é importante esse reconhecimento, os Abenakis. Eu trabalho com um projeto também, Nika-Nigana Alma Relations, que é um projeto com co-lead indígena para reconciliar os profissionais da saúde e social com as pessoas indígenas, principalmente que são afetados ou que vivem com DST-AIDS, com a AIDS, e com problemas de saúde mental. Ultimamente, a gente tratou também de Covid-19. E a origem desse desempenho meu com esse projeto vem dessa trajetória, né, que eu falei, Amazonas. Eu gostaria de falar com você, imagine, nos anos 90, eu vivia no Amazonas, eu me inserei ao melhor que eu podia na vida cotidiana e trabalhar com os colegas brasileiros. E, ao mesmo tempo, no Canadá, e eu nem sabia disso, na década de 90, ainda existiam as residências escolas, que são lugares onde que a gente coloca as crianças. Então, não sei se você ouviu falar ultimamente, foi descobrido lugares onde que se encontravam os cadáveres das crianças que morreram nessas escolas, residências. Essas escolas terminaram na década de 90, não 1890, mas 1997. Quer dizer, eu ainda estava no Amazonas quando era uma política de retirar toda criança indígena das famílias para que eles tenham desenvolvimento. Então, as famílias indígenas não podiam ter as crianças ao redor, a criança ia nessas escolas ou era doada para a família branca e aprender o modo canadense de ser. Eu trabalho com o Neil, que é um artista, ele tem uns 47 anos, é um artista que trabalha com o nosso projeto de pesquisa, e ele foi dado, ele e a irmã foi dado para uma família branca. Hoje tem traumas que sobressaem, e até fisicamente. Assim, tem pessoas como ele que vão ter doenças cardíacas precoces, que seria devido ao estresse que foi essa retirada da cultura e depois esse confronto entre ser um branco ou indígena. Então, retornando à questão da atitude popular, é uma atitude de escuta para o que está acontecendo. O que eu estou falando, tem pessoas da área da saúde que não têm conhecimento, não sabem que nesse momento, né, 2021,
tem pessoas indígenas que faz parte do nosso trabalho que preferem morrer na rua que ir ao serviço de saúde, porque eles sofrem discriminação e se sentem, assim, abaixados pelos profissionais da saúde. Mesmo que temos um sistema de saúde universal, tem essa situação. Então, a gente está trabalhando com essa atitude popular, conhecendo. Por que eu coloquei essa forma, esse formato? Essa foi uma co-construção que nós fizemos esse verão. Eu fui convidada com as pessoas indígenas a criar uma casinha. A gente vai colocar em cima toalhas para fazer o sauna. Eu não sei, aqui chama Sweat Lodge. Eu tenho dificuldade de saber como que seria em português, mas a ideia a gente vai colocar cobertores e você vê o pequeno buraco no centro, a gente vai colocar pedras bem quentes e a gente entra e tem todo um protocolo de entrada e é uma forma de poder se encontrar com os espíritos ou falar. E então, quem faz o Sweat Lodge, de uma certa forma, é uma compartilha bem interna, profunda. E então, aqui, nós fizemos. E esse processo se faz a partir da natureza. Parece simples, e eu vou dizer para você, você tem que escolher as árvores que você vê, vai ser na primavera, para nós, a primavera, aí depois a gente tem que curvar ela de forma que ela não quebra. Então, é toda uma sabedoria conhecida, indígena, milenar, e no qual eu participei dessa co-construção para nosso projeto. Então, antes, eu participei eu mesmo no Sweat Lodge, mas agora eu passei na construção e me deu mais força viver isso no meu corpo, passar o dia com o sol e cortar as árvores e depois participar desse, que se teoricamente eu tinha sabido no livro. Então, tem ideias, e tem uma energia, e tem um poder. Aqui é um pouco abstrato, né? Eu fui influenciada por Ricardo Zúñiga, que é um chileno, que é da Psicologia Social da Liberação, já faleceu, mas ele é um dos fundadores dessa na América Latina, e ele tinha essa ideia do Mind of the Maker. A gente não pensa, quando eu falo espiritual, a gente não pensa o que a gente faz de uma forma espiritual. No mundo indígena, os espíritos estão cerca de nós, e além disso, tudo que a gente faz é tipo uma oração e algo espiritual. Isso, eu quero voltar a dizer que não é uma religião, é um pensamento. E é muito poderoso porque esse significa que meus gestos, como professora, hoje, o que eu faço com vocês, ou vocês na área da saúde, quando você trabalha, tem algo espiritual, tem uma força que existe para vocês a trabalhar. E tem uma ideia criativa, que é uma intuição, uma pista, hipótese. Então, nessa ideia criativa, ela se transforma em energia criativa. A gente tem uma ideia, às vezes, e muitas vezes, se a gente for numa forma de viver muito rígida, a gente não deixa essas ideias criativas florescer. A gente vai seguir o padrão. Mas se a gente deixa essas intuições, essa pista, por exemplo, vocês estão trabalhando nesse momento no centro de saúde,
e você vê a situação. Tem o que a gente vai ouvir afora, talvez, e tem artigos científicos, mas a meu ver, eu fui muito frustrada na Amazonas de ver pessoas do poder central da Brasília que não sabiam o que acontecia e vinha avaliar os projetos. Eu fiquei com pena dos meus colegas brasileiros, porque eles não veem o que significa cuidar de uma população nesse contexto da Amazonas, ir de barco, tentar, que não é a mesma coisa que se você está no hospital, que tem todo o material. Então, essa energia criativa vai levar a atividade, a palavra, a trabalho. E isso é um poder criativo que se fomenta com comunicação, com significações. Nós iniciamos nosso encontro hoje com uma pessoa do Ceará que comunicou com nós um texto e se prontificou a fazer isso. Então, já é um poder criativo entre nós, uma comunicação, e isso tem umas significações, e eu guardo isso agora, nesse momento, né? E foi muito bom que vocês iniciam esses encontros de vocês desta forma. E essa ideia criativa, se a gente for deixar, ela é um trabalho de encarnar essa ideia em ação material, e a gente vai ter relação social de produção. Então, essa relação social de produção é muito da sociologia, talvez um pouco complexo, mas significa que quando a gente fala trabalho, é que dizer que essas ideias que a gente tem, a gente pode compartilhar com o outro, se iniciar a trabalhar junto. Isso significa que a gente vai criar relação juntos. Na Amazonas, por exemplo, eu tive a responsabilidade de organizar, junto com as colegas brasileiras, viagem de um mês para descobrir os casos de hanseníase. Então, é fácil no papel dizer isso. A promoção da saúde, fazer a depistagem da hanseníase. Desculpe que às vezes tem umas palavras que fugem. Mas a realidade, essa ideia de ver e buscar todos os casos possíveis nas comunidades ribeirinhas, significa um trabalho e estabelecer relação social com uma equipe e depois com as populações. Por exemplo, no caso de Manacapuru, onde eu morei, a gente pegava um mês só para fazer uma margem do rio, e no final são 95 comunidades. E imagine todas as pessoas. Então, para dizer que a gente faz um trabalho, a gente tem que colocar isso. Significa organizar todo o barco, alimentação, o material, relação com as populações. Então, a gente tem que dar detalhes disso. Não é somente a ideia criativa e conseguir ir ao encontro dessas populações. O trabalho, ele inclui toda a ação material para chegar lá. E o terceiro é a difusão e criação de novas relações, como eu falei, uma nova comunidade compartilha dessa ideia. E agora a realidade transformada e compartilhada. Então, a partir do momento que nós fizemos nossa viagem, a gente vai ao encontro das populações, a gente vai tentar, nós tivemos casos novos de população com pessoas com hanseníase, isso na década de 90, hoje diminuiu bastante, né, justamente por ação que foram feitas com essa. Então, na realidade transformada, é que nós conseguimos ir ao encontro e, ao mesmo tempo, nós vivemos a enchente. Então, cada ano, na Amazonas, tem a enchente. Quem vem de lá sabe, né? Mas quem
tem a programação em Brasília de um programa de saúde, não sabia naquela época, não se interessava a saber que se enchente. Então, essa enchente fazia que as pessoas viviam outros problemas, né, que os problemas de saúde. Então, é uma realidade transformada, porque nós, como equipe, voltamos para alertar o governo, dizer que nós vimos situação na qual a população está vivendo uma situação precária. Na década de 90, nem tinha, naquela época, celular, e não tinha como falar diretamente quando a gente viajava. Era quando a gente voltava de barco que a gente podia fazer esse trabalho. Então, eu só coloquei, talvez, essa ideia, as experiências, as leituras plausíveis. O que eu gostei muito do Amazonas, do Brasil, é que vocês são menos como nós aqui, norte-americanos, europeus, a gente vai em linha direita. A gente tem um ponto, um objetivo, chegar lá e a gente parece que um robô mesmo, a gente quer atingir. Então, eu coloquei essa imagem aqui, que é a mesma realidade, que é ao lado, mas você vê, tem um rio, a gente vai ter que buscar caminhos, não é tão fácil esse modo. Essa aqui seria mais o que a gente encontra nos livros teóricos de metodologia, e tudo funciona bem teoricamente. Aqui a gente tem que criar e ver essa realidade. O que hoje é uma atitude popular, para mim, e quem se esforça de nós a entrar nessa realidade que e talvez a gente não precisa fazer uma ponte para chegar. Isso é uma transformação dentro da floresta. Isso aqui é perto de onde que eu vivo, no Quebec. Então, a gente tem floresta também. E isso, eu também. Quem sou? A subjetividade. E isso eu coloco para vocês. Depois a gente vai discutir, se você quer, quem você é. Porque a gente, hoje, estamos falando de profissão da saúde, de estudante e tal, mas somos uma pessoa. Segundo a instrução de Bourdieu, teria que dizer que minha experiência é que entende como sentido que eu vou lidar hoje, porque e tem uma história pessoal e uma história social. Eu falei para vocês que eu passei esse tempo no Amazonas. Até hoje, isso eu sinto as transformações que isso me fez. Essa frustração que eu vi com meus colegas, que quando quem vinha avaliar as tarefas, o programa de saúde, o centro de saúde, de uma forma rígida, como a gente aponta isso, você tem um objetivo suposto fazer desse jeito. E a gente diz, não, mas não é tanto assim, você vê as linhas, não é de caminhão aqui, é de barco, precisa mais tempo, a população vive em enchente, tem as outras doenças, não, a gente quer isso. Então, nessa frustração, eu dizia, eu vou estudar questão avaliação, e isso me impulsou a estudar mais para poder um dia dar uma contrapartida. E também nessa atitude popular, eu aprendi quando fui no Amazonas com movimentos sociais e com meus colegas brasileiros e amazonenses, eu aprendi bastante, e com as mulheres, as plantas medicinais. E na Paraíba, onde que eu passei mais tempo depois, foi ver os trabalhos que eles faziam, inclusive com o Pedro, que você conhece, eu acompanhei
ele em atividades nas comunidades, e então isso é uma história, eu diria, social, uma relação que eu tenho, que faz de mim uma pessoa diferente. Só para dizer aqui, essa foto é Petrópolis, meu companheiro vive em Petrópolis, e aqui Canadá, onde que eu moro. A gente também tem um rio, e você vê, tem um gelo. Então, essa experiência que eu tive de rio no Amazonas tinha uma conexão com minha realidade, a floresta, o rio, mas tem um pouco de diferença de contexto, da temperatura. A percepção do mundo. Aqui, Amazonas, eu fui, ultimamente, fui ver a pessoa em TV, e então, quando a gente vê de avião, é incrível ver o que é a Amazonas, os rios e tudo. E eu vi essa barca dentro da água, eu não sei, eu tirar foto, talvez que um dia vai me dar uma ideia, mas a gente pode ver ela a fundo, um projeto que a fundo, que não deu certo, ou talvez uma esperança que a gente tem algo e a gente pode usar, usufruir, é só retirar a água dela e retomar o caminho. Então, nossa tendência é muito de dizer, ok, isso aqui não tem mais o que fazer, afundou. Mas a gente pode ter essa percepção do mundo, e na Amazonas tem também isso, o pessoal vão descobrir modos de recuperar o que tem. A perfeição não existe, e nós podemos trabalhar com o que a gente tem. Aqui também, continuando nessa atitude popular, a percepção do mundo. Um país, as culturas, as línguas, a invisibilidade. Eu não sei, tem pessoas que têm uma ideia do Canadá, às vezes vão dizer, é como se fosse nos Estados Unidos, a gente não Estados Unidos, somos outra cultura que eu falei, eu sou da minoria francesa, e além disso, muitas etnias que tem no Canadá, e temos, de lado está em francês, mas tem famílias linguísticas diferentes, os Esquimaux, Algonquin, Athabascan, Siouan, Salayan, Iroquois, Aïda. Então, hoje tem essa reivindicação dessas línguas, e a gente sabe que a língua não é só o inglês, e temos várias culturas, e além disso, somos uma terra que recebe muitos imigrantes, que nos influenciam muito. Então, por exemplo, em Ottawa, diz que 30% da população não nasceram em Ottawa, são de imigrantes. Em Montreal, em Ottawa eu trabalho, mas eu moro também em Montreal, estamos quase chegando à metade da população que é imigrante, descendente de imigrantes. Toronto também. Então, significa que somos um país, mas com quantas línguas? E eu coloquei invisibilidades porque muitas vezes tem imagem que a gente tem, primeiras, que são superficiais, tudo bonito, mas tem realidades, como eu falei, eu trabalho com um projeto indígenas aqui, que as pessoas, falta água nas comunidades, falta eletricidade. Sim, no Canadá, isso existe também. Eu coloquei aqui a influência na metodologia científica, é percepção do mundo. Como você vê, só para fazer esse link com atitude popular,
Eu vejo a atitude popular é uma forma, uma posição que a gente tem de se interessar por o outro, interessar em outras culturas, outras regiões, tentar também descobrir quem sou eu, porque é importante saber isso, porque senão a gente vai se confrontar, não vou saber por que me confrontam tanto. Eu tenho colegas brasileiros aqui em Montreal, tem uns que vêm do Minas Gerais, eu já conheci pessoas do Ceará, e aliás eu quero falar isso, justamente, na primavera no Canadá, quando a temperatura vai subindo, mas ainda está frio, se forma às vezes na rua uma espécie de gelo meio com água. É muito difícil de andar nessa, porque desliza. Além disso, as botas de inverno que a gente tem, eles são para neve branca, como você viu na imagem, mas quando você é frio, mas ao mesmo tempo você usa o quê? Sapato. Um dia que era de chuva, chuva com neve, eu vi uma pessoa andando, e eu disse, puxa, essa pessoa é canadense mesmo. Me aproximando, eu vi, você não... Eu assim, ela me falou, eu reconheci ela é brasileira. Puxa, se você é brasileira, ela dizia, eu sou do Ceará, além disso. Então, eu disse assim, puxa, é isso. Você é do Ceará, você vai na frente mesmo. Eu fiquei... É uma percepção do mundo, quando essa capacidade de enfrentar o novo, de enfrentar o difícil no outro país e vai na frente. Então, eu acho assim, essa é uma imagem de atitude popular que mostra essa capacidade. Eu estou aqui agora no Canadá e eu vou enfrentar esse tempo feio. E, como eu falei, o Ricardo Zúñiga, ele analisou as influências políticas como determinantes da produção dos conhecimentos. Então, a versão social de um paradigma metodológico consistia em concentrar os esforços em um estudo de impotentes em situação de impotência. Aqui talvez um pouco complicado, vou explicar, porque eu sempre para ele eu tive que ler 2 vezes, mas a gente tem uma forma de ser, às vezes na metodologia científica, a ver o problema. Eu sei entre vocês, quem estuda no mestrado, doutorado, ou vão estudar, ou fiz o pós-estudos, você tem um trabalho de pesquisa, muitas vezes vai ser, qual é a problemática, qual o problema? Então, são estudos de impotentes. E a gente não faz muitos estudos das forças, como o barco, a barca que você viu, ela é afundada ou é algo que pode ser útil para o trabalho? Então, esse rigor científico, muitas vezes, parece que tem regras que são rígidas, que impedem poder mostrar a realidade. Ele fez uma analogia com aquela época, as máquinas de fotografar Bronis. Hoje a gente tem todo o celular e pronto. Mas essas máquinas, e você tinha fotos dentro, tirava, eu acho que era 14 ou 12, e pronto, aí ia para revelar as imagens. Mas para não perder, porque você tinha poucas possibilidades, então ele coloca isso com a fotografia seguir 3 normas básicas. Primeiro, manter o sujeito a uma certa distância, se possível, na mesma distância da máquina em todas as tomadas.
qualquer que seja o tópico. Então, você sempre se coloca na mesma distância frente das pessoas, ou da pessoa, e então ele diz isso resolve o problema de enfoque, do ângulo e da perspectiva. Então, todo mundo à mesma distância. E eu não sei, eu vi menos isso no Brasil, a questão da distância. Aqui, a distância física até é mais importante, nossa bolha é grande. E a outra, na ciência, eles dizem assim, a gente não pode ter subjetividade, a gente tem que ter um distanciamento, a gente tem que ser profissional da saúde. E isso faz que, como eles dizem, a gente, o problema de perspectiva, é toda a mesma coisa. Segundo, expor sempre os sujeitos de cara ao sol e fazer a fotografia no meio-dia. E se resolverá o problema da luz e das sombras indesejadas. E terceiro, dizer a esses sujeitos de não se mover, tá? Tirar foto, eu fico assim. Isso facilitará a composição e controlará o movimento. E hoje tem, assim, tem outro estilo a gente tem filmes, se move, mas você lembra, e até tirar foto, um sorriso, tá? Tudo isso tem que refletir, são regras, a gente segue regras. Se se realiza estritivamente essas 3 regras, se obterá um alto grado de confiabilidade. Os sujeitos se verão rígidos, com os ombros quadrados, distantes, estátuas, pasmas, mas o orgulho dono da máquina traz satisfação de não perder nunca uma foto. Então, para pensar essa percepção do mundo, talvez que nós transformamos o mundo. Eu coloquei fotos da Amazonas, eu queria colocar porque eu refiz o curso Realidade Amazônicas há 3 anos, mais ou menos 3 anos atrás, em Manaus, e falava que muitas vezes as imagens, por exemplo, quem até vem do Brasil, vai para essa região, são imagens como, infelizmente eu coloquei, são rios, mas na verdade tem população, tem realidades. Manaus, eu morei na periferia, a última periferia de Manaus, 3 horas do centro de ônibus para a periferia. E então é uma realidade, mas não aparece nossa percepção do mundo, é um mundo bonito, os animais, tudo, é lindo, é certo, mas tem realidades. Quem sou com atitude popular? Eu estou terminando, em meus mundos de adopção. Eu coloco assim, mundos de adopção, porque talvez entre vocês tem pessoas que continuam morando onde que vocês nasceram, ou que seja, talvez na mesma cidade, na região e todo, e outros que saíram dessas regiões. No Brasil tem muitas migrações, né? A gente viu, por exemplo, em Manaus, o que eu percebi, da década de 90 a 2020, quando voltei, eu voltei outras vezes, mas se notou que dobrou a população em Manaus. E essa migração vem do interior, as pessoas não têm condição no interior e vão tentar viver na capital, para ter serviços, para os filhos estudar. Toda a migração, os seus professores diziam, toda a migração, as pessoas saem porque não está bem. A gente sai do nosso lugar porque tem um desafio, e porque precisa, como eu falei, precisa muito trabalho, muita energia para sair do seu lugar, se retirar das relações com quem a gente tem e criou desde a infância.
Então, quando o mundo de adopção, o Ricardo Zúñiga, ele teve que sair do Chile na década de 70 para fugir e chegou em Montreal. Ele se chama que é um imigrante. Eu considero, eu teve que sair também, eu voltei, e esses mundos de adopção nos transformam. Então, o filósofo Charles Taylor diz que esse processo de fazer sua própria história, de forma de construção identitária, faz pensar em uma imagem. Quando eu me penso, entendo minha identidade como uma identidade de um perro vago. Não sei se é cachorro itinerante. A definição não se faz pela raça, nem pela família, nem pela classe social, tampouco se faz pela pertença geográfica, nem menos ainda com identidade proprietária. A identidade moderna se revela a ser definida por pertença impostas. Perro vago é uma afirmação do direito a se construir como sujeito a decidir livremente as relações, construir-se como sujeito de um processo de construção de um mundo coletivo. Que tem vários elementos que a gente poderia discutir muito, mas eu gostaria que você vai refletir sobre isso. Qual é a minha identificação? Se eu não moro mais na minha região. Alguém vem do Ceará, da Paraíba, vocês se identificam, mas se você, de repente, está em São Paulo, ou você mora em Rio de Janeiro, ou vocês estão aqui em Montreal, tem pessoas do Minas Gerais, então, quem sou eu agora? Eu vou finalizar aqui. Quando alguém estabeleceu um contato direto com a realidade, como vocês, eu acredito que nós, profissionais da saúde, a gente tem ainda mais chance que os antropólogos e sociólogos a ter um contato direto com a realidade. O indivíduo adquire conhecimentos e os utiliza sem necessitar de regras estritas de justificação e de evidência. Aqui eu gostaria de falar que eu tenho estudantes que dizem, professora, você pede a gente falar com alguém. Será que a gente tem que passar pela ética? Diz assim, olha, aonde que nós chegamos, né? Todas essas regras, se eu dizer assim, não. Por que a gente não pode falar diferente com o cobrador no ônibus, ou a pessoa, quando eu vou de táxi ou de Uber, eu sempre pergunto qual é a vida dessa pessoa. Muitas vezes são pessoas que fazem isso porque perderam o emprego ou eles têm que viver, faz isso além dos estudos, do outro trabalho. Então, a gente não precisa de regras de justificar o que está fazendo. Isso, inclusive, para o projeto. Né? Eu imagino que tem pessoas que falaram de projetos com vocês, e principalmente hoje em dia, os projetos não podem ser simplesmente definidos pelas instituições. Eles têm que ser também criadas pelas pessoas que vivem esses problemas, junto com o profissional de saúde, que pode ter fonte para ajudar. E Mintzberg e Srinivas distinguem o desempenho do doer, que é o trabalhador local, aquele que faz, daquela função do helper, colaborador, apoiador de ação do trabalhador local. E isso é importante, né? Às vezes a gente se coloca, se a gente é só o helper, o colaborador, a gente tem que respeitar esse trabalhador local que faz as coisas e que saber, às vezes, muito mais os riscos, as incertezas,
as dificuldades que pode encontrar no trabalho. Então, se eu sou um colaborador, se eu tenho um papel de avaliar um programa, eu tenho que pensar nisso, que essa força dele. O trabalhador inserir-se no contexto local, quanto o colaborador, apoiador, é um cosmopolita que assessora de fora. Trabalhou evoca atividade, esforço, fatiga. As imagens associadas com esse são aquelas de um esforço físico nas manifestações as mais visíveis, a atividade muscular. A gente esquece isso, né? Principalmente na parte que eu conheço da enfermagem, quantas atividades que a gente fez? A gente fica em pé, levanta o paciente, vai, como no Amazonas, a gente ia de barco, quantas atividades musculares que a gente fazia. Isso não entra no protocolo, não entra no programa. O esforço de uma pessoa para vencer a resistência de uma matéria inerte, como abater uma árvore, ou para vencer uma força que o opõe, como remar contra a correnteza. Um trabalhador, isso é interessante, esse de remar, porque a gente deveria, se a gente tem que pensar em termos de tempo, se a gente defender um projeto no Amazonas e que tem avaliação, a gente deveria dizer assim, que se eu tenho que remar contra a correnteza, isso é mais tempo, mais esforço que descer. Ultimamente, quando estivemos nessa região de Tefé, encontramos professores que iam para uma comunidade, encontramos eles na comunidade, vinha de Tefé, e eles iam de canoa para as comunidades, para dar o ensinamento, tentar refazer, porque com a pandemia estiveram à distância, mas o professor, ele tem que ficar praticamente numa barraca, ele tem que se providenciar a ele mesmo a comida, além de fazer o papel de professor. É enorme, se você tem que escrever sobre isso, porque na posição deles, o salário que eles vão recolher você dá aula, mas você vê todo o esforço de barca, aí depois ver aonde ficar, aonde comer, e todo no bolso do professor. Um trabalhador que manipula, que manufatura, literalmente, que faz com as mãos dele, é um artesão. Então, não somente um trabalhador, e pode ser até um artista, porque mesmo na área nossa, que nós não somos nas ciências humanas, e aliás tem também toda essa questão de que eu falei, de fazer relação com as comunidades, com as populações, de uma certa forma artesão, que a gente vai criar algo, né? Não foi estabelecido, a gente vai criar. E até artista, quando se usa formas criativas. Eu gosto dessa ideia de pensar que nós, profissionais da saúde, podemos ser artesão e artista. Então, só para terminar, a ação pensada e o acto realizado. Então, aqui é uma manifestação que teve 1º de julho, agora esse ano, 2021. Eu fui com minhas colegas indígenas lá no parlamento, e até o governo retirou a festa do Canadá para reconhecer o fato que teve esses números mortos, crianças mortas, pelas políticas do Canadá de enviar as crianças nas residências, escolas. Então, esse foi uma manifestação para alertar sobre isso, como que hoje tem um trauma que existe.
A próxima semana, a gente faz uma cerimônia, através do projeto e com o Centro de Saúde, a gente está colocando cerimônias indígenas como forma de cuidar. E por causa da pandemia, das pessoas que desapareceram, que morreram, a gente quer colocar o tema do velório, porque nossas instituições não querem falar de velório, né? É difícil, mas ele é presente. Então, esses traumas que apareceram também, dessas famílias que relembram, eu teve uma irmã que faleceu nesse processo das residências escolas, ainda é vivo. E eles dizem que os mortos não são enterrados, mas estão no meio de nós. E nós, descendentes, somos também uma parte dessas pessoas que morreram. Então, estamos vivos. E como a barca, a imagem da barca que parece afundada, mas ela tem algo, ela tem ainda uma possibilidade de vida. Então, essa ação pensada é pensar que a gente pode modificar algo e a gente faz algo. A gente foi lá e teve danças culturais e teve o reconhecimento dessas crianças e do povo que até então não tinha esse reconhecimento, o povo indígena no meu país. Mas hoje eu gostaria também de falar o reconhecimento de vocês, o reconhecimento dos meus colegas lá no Amazonas e na Paraíba, que eu sei que trabalharam muitos para poder cuidar da população, e esse último ano, 2 anos, com a pandemia, ainda mais. Eu espero que o governo, eu digo, as instituições de saúde vão reconhecer esse trabalho, que é um trabalho físico e espiritual que foi feito. Puxa, eu acho que eu nem pensei, eu só queria terminar porque é atitude popular, mas eu acho assim que eu queria, é isso que veio na minha cabeça agora para compartilhar com vocês, e que eu acho que era o melhor nesse momento. Obrigada, Helene. Obrigada pelo compartilhamento das experiências e também da sua fala. E aí, a gente agora abre para discussão, para o grupo. Se alguém tiver alguma pergunta, um comentário, a Helene pode se inscrever através do chat, levantar a mãozinha, que a gente vai organizando. Então, a gente espera que vocês queiram fazer alguma pergunta. Gorete, que você fez seu comentário, ela não estava falando ainda. Se você quiser compartilhar com ela, acho que ela vai querer ouvir. Não entendi. Não, só para você falar o que você estava comentando aqui no chat, porque como a Ellen estava apresentando, provavelmente ela não viu. Sim, então. Boa noite a todos e todos. Isso... Gorete, tá bem baixinho o teu áudio. Porque eu tô com os fones de ouvido, porque tá tendo um culto aqui. Senão eu não escuto você. Pronto, funcionou agora. Pronto. Funcionou? Então pronto. Assim, ainda bem que tem muito agente comunitário de saúde, né, participando, mas isso não acontece só com os grupos de agentes comunitários de saúde. Acontece com o próprio sistema mesmo. A gente vem travando isso acredito, desde 2011. Elaboram-se projetos, fazem-se programas, tudo, faz aquela belezura de coisa,
E enquanto a gente precisa de coisas tão simples como o que ela visualizou lá do alto do avião, uma barca afundada, que ali poderia ser retirada e dali poderia surgir uma outra coisa para uma outra necessidade, né? Quer dizer, não estaria findado aquilo dali. E o que a gente vê na gestão, no sistema, é o quê? Entra uma gestão, aí, gente, coisa tão fútil, muda de cor. Ah, aquele era vermelho, mas o meu é azul. Aí pronto, gasta um monte de dinheiro com tinta, muda tudo para azul, porque quem está entrando é azul, sabe? Então, isso é muito complicado. A gente enfrenta muitas essa situação e eu acredito que é uma luta que a gente tem dia a dia após dia. Nós, agentes comunitários de saúde, a gente vive no território e a gente sabe o que é a necessidade de cada família, o que é que ela procura. Por exemplo, ela colocou uma fala aí que me trouxe hoje um argumento de uma usuária. Eu estou de licença prêmio, mas assim, eu não deixo de atender minha comunidade, porque a minha comunidade é a minha família. Não é que eu não esteja nem aí para a gestão, mas as minhas férias eu não deixo de atender nenhuma pessoa do meu território, porque são eles que me dão condição de estar nesse trabalho. Eles são a minha ferramenta. Então, assim, ela me ligou dizendo que o marido tinha ido ao médico. O médico já é um médico conhecido, já passou por N processos, e ela, desesperada, me pedindo para saber o que fazer para a gente poder tirar esse médico da nossa unidade básica de saúde, porque é uma pessoa indiferente. Ele é formado em médico clínico e especializado em médico legista, e de natureza, de essência fria e calculista. Então, o paciente entra na sala, ele se sente nada, porque ele não olha, ele não fala, ele não toca, entendeu? Então, as pessoas se sentem muito desassistidas. E enquanto a gente sabe que muitos problemas do nosso território é a falta de escuta. Nós, agentes comunitários de saúde, numa visita, às vezes a gente leva 1 hora e meia dentro de uma casa, só escutando uma pessoa. E quando a gente sai de lá, sabe, a gente não é médico, mas a gente tem feito algo por essa pessoa, a gente escutou, né? A gente, não, olha, você pode procurar isso. Eu sou muito envolvida na educação popular, então, assim, eu falo muito sobre ervas. Recentemente, nós tivemos um surto muito grande aqui no meu bairro, Quintino Cunha, de dengue. E eu tenho uma amiga que ela tem muita citronela. Aí a gente estava recebendo álcool em gel para poder, né, são os nossos EPIs. O que foi que eu fiz? Eu fiz um monte de vidrinho, esse álcool gel que eles me deram para eu trabalhar. Coloquei citronela dentro, coloquei no meu quintal, enterrado para curtir. E depois que eles estavam bem curtidos, depois de 7 dias, eu tirei todos e passei na casa das mães, das famílias, que comentaram que as filhas estavam empetecadas, que tinha muita muriçoca, que elas estavam sofrendo com aquilo. E entreguei para elas esses vidrinhos de álcool gel com citronela, para que elas passassem nas crianças antes de dormir, para servir como repelente. Porque tinha uma família que a criança já tinha tido dengue 2 ou 3 vezes e teve dengue hemorrágica, entendeu? E a gente estava num momento de pandemia. Nós, às vezes, profissionais, inclusive os ACE, que são os agentes de endemia, não estavam podendo, né, entrar, olhar foco e tudo. Então, assim, eu me vi nessa situação. E isso, para mim, é muito prazeroso. Mas o gestor não vê isso, sabe? Ele não enxerga isso. Ele enxerga um plano de gestão que ele criou lá, fantástico, esplêndido, que não vai dar em nada e nem vai sanar a necessidade da comunidade. Então, é muito isso, sabe? É uma luta e a gente tem que continuar nessa luta. E um dia a gente vence. Não é utopia, eu acredito. É isso.
Obrigada, Gorete, pelo comentário. Então, agora na sequência nós temos Kishihá. Logo depois temos mais uma pessoa que vai falar. Mais duas, se não me engano. Uma, é isso. Então, Kishihá pode falar. Seu áudio, Kishihá. Tá desligado. Esqueci, gente, desculpa esse áudio. Então, gente, boa noite a todas de novo. É um prazer estar de novo aqui com vocês, né? E, sobretudo, por essa aula, né? Porque vindo de uma comunidade tradicional, de origem nativa, né? Ouvir falar, comentar, alguém que estuda a respeito, que vai buscar, né? Na nossa ancestralidade, é até emocionante, porque nos foi negado muito, né? No país. Em especial nós próprios originários. Por exemplo, quando ela traz que pessoas foram retiradas das suas famílias, é muito forte porque na minha família, isso a gente viveu na ditadura militar no Brasil. E vivemos antes, né? Quando as nossas aldeias foram saqueadas por grupos armados interessados na exploração da borracha. Estou falando da região do Acre e Amazonas, né? Que a minha etnia vem dali. O meu povo é 500 anos e passa de resistência para continuar existindo nesse país. Eu, por exemplo, cresci numa ocupação porque o meu povo perdeu seu território. Mas não é que na minha etnia não tem mais aldeados. Temos ainda 6 grupos aldeados, né? Mas muitos Yamamadi estão na cidade. E essa violência, tanto física como cultural, no Brasil, a gente viveu e vive. Não é à toa que a gente está lá em Brasília contra uma PL 490, né? E trazer isso para o campo da saúde, eu acho maravilhoso, porque muito se perdeu e pouco se está recuperando, né? Hoje, por exemplo, aqui no meu bairro, eu tive um encontro com um deputado de ala progressista, visitando aqui a área, e minha mãe deu para ele uma pomada de uma planta feita por nós, né, em casa, para dizer, olha, nós precisamos incentivar as famílias a se autocuidarem, a terem as suas próprias farmácias vivas. Nós precisamos fazer com que uma planta medicinal que se chama maconha seja descriminalizada nesse país, porque vai fazer bem a muitos, né? Enquanto o álcool está dentro da nossa casa, desde a gente beber fazendo dano e está aí legalizado, tem uma outra que poderia estar ajudando na medicina popular aos montes e é proibida, levando 30% das mulheres para a cadeia, que é a maconha. 30% da população carcerária brasileira é mulher e muitas delas estão presas por causa de um cigarro, de uma planta medicinal. Então, a gente pensar tudo isso, muito louco, né? E nas nossas comunidades indígenas, em especial na minha, é uma planta medicinal que está na minha etnia há 200 anos, né? Só para dizer uma. E aí por diante, né? Se a gente vai entrar dentro também dos utilizos, nos rituais, que foi citado, né? Aí um ritual, nós também temos os nossos, mesmo estando fora da aldeia, somos originários que vivem na cidade, né? E que trazemos conosco aquilo que somos, ou aquilo que restou do paraíso, né? Então, fiquei muito feliz com essa aula, porque está trazendo coisas que a gente, às vezes, vê, mas não liga, nem valoriza, né? Às vezes nem passa para a cabeça de, sei lá, me ligo mais aqui um pouco à questão ancestral, né? A questão originária, as medicinas tradicionais, os saberes que nós temos que valorizar e respeitar dentro das nossas comunidades da periferia, que também tem, né? Então, é mais ou menos por aí, gente. Professora, obrigada por ter trago esse tema, fiquei muito feliz. Continue nesse percurso, nos ajudando a acordar a mente, sabe? O mundo precisa ser acordado, e isso vai começar por nós, mulheres. Alguém tem que estar na linha de frente. Então, a senhora já está e a gente lhe segue. Obrigada. Eu posso comentar? Pode ser. Tem mais uma pessoa, se quiser comentar depois, ela falar. Ou quer ter agora?
Ok, vamos esquecer. Eu vou esperar talvez a pessoa, mas se eu tinha... Tá bom. Mas se quiser comentar agora, tudo bem. Você sabe. Bom, era porque essa última da Kishida... Sim, Kishida. É porque eu esqueci de mostrar para vocês... É difícil, meu nome eu sei, é Kishida. Kishida. Aqui você falou da medicina Sweetgrass, porque a próxima semana, no cerimônia, a gente vai usar essa erva, que é considerada assim, medicinal. E a gente usa também no Sweet Lodge, mas você vê, esse livro, por exemplo, tem conhecimento até científico e todo sobre a planta, mas a gente está trabalhando para fazer o reconhecimento desses ensinamentos no centro de saúde. Estamos nessa situação, porque e tem essa possibilidade. Eu gostaria de falar também eu trabalho com o Neil, aqui, ele que é o artista que eu falei, então ele faz desenhos, e eu sei que tem artistas, você tem tantos artistas, então essas é sobre a questão das... Porque você sabe, tem até agora, dos anos 70 a hoje, tem mais de 1.800 mulheres indígenas desaparecidas. Imagina o Canadá, que a gente não sabe onde que estão. Pode pensar. A gente tem, se fosse branca, já teria reconhecido o que aconteceu. E então, esse trabalho que ele faz com desenho, se faz com o nosso projeto também. Então, esses trabalhos também são muito bons. Aqui, a pesquisa como cerimônia, a cerimônia como pesquisa, e eu falei as diferentes formas de pesquisa, de metodologia existe, é possível. E esse livro também, como que o governo no Canadá usou doenças, políticas de, como que se diz, starvação, falta de comida, insegurança alimentar, para diminuir a população indígena. Então, esse foi um trabalho que foi feito recentemente com um antropólogo na área da história, na área da saúde pública, bem organizado para mostrar como o governo nos anos 1800 usou essas políticas para diminuir a população. Mas eu gostaria de falar um comentário, é que talvez para nós, todos nós, ver aonde que a gente mora, a terra onde que a gente está, e quando a gente vai no encontro, falar isso, como eu falei, estou na terra que não foi concedida, que foi roubada daquele povo, que é o Abenaki também. Então, é uma pesquisa, saber aonde estamos, e a outra é essa possibilidade de inserir cerimônias no contexto urbano, porque 60% da nossa população indígena no Canadá mora no contexto urbano. E na Amazonas, também, né, em Manaus, tem essas necessidades, em grande cidade, tem essas necessidades, porque a gente tem uma imagem de aldeias, todo, mas tem essas necessidades também. Então, obrigada para os comentários e obrigada também pela questão do agente comunitário de saúde, porque eu trabalho com esses grupos no início desses projetos e é verdade, vocês têm conhecimentos que nenhum gestor, até nós da enfermagem sabe. Então, e eu diria assim, isso tanto no Canadá que no Brasil, às vezes o gestor sabe,
tá? Ele sabe, mas como que a gente vai reconhecer esse trabalho de canoa para encontrar a gente não pode, porque se a gente coloca isso, significa que a gente vai ter que reconhecer esse tempo, esses braços que precisam. Eu trabalhei com as meninas de programas na região ribeirinha, e eu falava da insegurança para nós, da equipe, e à noite, mas o que é? É promoção da saúde. Mas você trabalha negocia com milícia, trabalha com polícia militar e tudo. Então, quando eu falei que somos artistas, é isso. Essas negociações que a gente faz, somos artesãos e artistas. Então, obrigado pelos comentários e vou esperar para os... Então, temos a Estela Mares agora, ela está inscrita. E eu só queria lembrar que a frequência ela está sendo feita automaticamente, então vocês não precisam se preocupar com isso. Pode falar. Boa noite. Eu fico bem feliz de escutar a Helene, né, porque eu acho que a gente tem um longo caminho de desconstrução, né, de um conceito muito enraizado de que quais são os saberes que são válidos, né, que a gente vem de uma história de que saberes consagrados, os saberes válidos, são os que vêm da academia, né? E eu sou uma profissional da saúde, trabalho na saúde pública, e essa é uma disputa de entendimento bem forte, né? Porque a nossa escuta ela é muito assimétrica, né? A gente não é nem uma escuta, a gente ouve, mas para em seguida prescrever, né? Prescrever os saberes validados. Então, se ouve o que a pessoa tem a dizer, mas para em seguida dizer o que é o certo, o que ele precisa fazer, sem contexto, sem afeto, sem história. Enfim, são produções assim que a gente acho que ainda tem que... Acho que já avançamos muito, mas eu acho que a gente precisa seguir nessa construção, né, de validação dos mais diversos saberes, para que eles tenham uma possibilidade mais simétrica, né, de coexistir. E eu fico pensando, eu falo do sul do país, né, eu moro em Porto Alegre, e eu nasci e vivi muito tempo numa região metropolitana, aos arredores da capital, mas uma região de colonização alemã, né, um ethos alemão muito forte, de imigrantes que viveram toda uma situação de intempéries, de dificuldades, e regiões constituídas por uma dureza hierárquica muito forte, né? Então, esta hierarquia dos saberes, ela se reifica nesses espaços, né? Então, também, tipo, são lugares muito diferentes nesse país, né? Nós temos muitas histórias diferentes, muitas origens, muitos mundos diferentes que às vezes nem se conversam e não se conhecem, né? Porque é diferente a Paraíba do frio do sul, né? A postura dos corpos, como esses corpos mais rígidos, mais do frio, que tem uma couraça, que tem um ethos europeu ali, né, por trás. Então nós somos muitos e muito diferentes, assim. E eu acho que a gente poder exercitar uma escuta e entender que valemos todos, né? Todas as vidas cabem e importam. Eu acho que é um exercício muito importante, mas muito difícil num país tão desigual, né? E uma coisa que eu achei muito bonita, assim, é que quando ela traz a questão da gente ritualizar a morte, que eu acho que ela é muito importante, a gente às vezes banaliza e perde, né, de vista essa dimensão da importância de ritualizar a morte, porque é uma forma de poder honrar a vida, de manter memórias, né, e eu achei muito bonito isso.
Muito obrigada, Estela Maris. Alguém mais tem alguma pergunta ou comentário a ser feito? Se tiver, pode se pronunciar, levantar a mãozinha, mandar no chat, vocês que sabem. Enquanto isso, a Helene pode ficar à vontade para, se quiser fazer algum comentário da fala. Sim, talvez eu vou... Esse do ritual é que, ultimamente, justamente como eu falei no nosso projeto, a gente tem cerimônias, e a gente está seguindo as estações. Aqui no Canadá, a gente tem estações bem definidas, e tem conhecimentos indígenas ligados a cada estação. Nós trabalhamos o morango, por exemplo, na primavera, é junho, maio, junho, e então, com a equipe de elders indígenas, a gente fez esse padrão, mas esse ano, com a pandemia, assim, tive um tempo de restrição, agora abriu, a gente vai poder fazer em pessoa. A gente pensou nessa questão do velório, a morte ou a perdida, e terminar com o Sweetgrass, que eu mostrei aqui. A gente vai fazer com as mãos, porque justamente a gente usa o corpo. A gente vai caminhar também na floresta, isso, porque são profissionais da saúde, ou tem psicólogos, tem pessoas indígenas, e junto é importante usar o corpo, às vezes só para tirar, até quando a gente faz o círculo de palavra, é para poder se expressar o sentir. E isso vem do nosso componente indígena dentro do grupo, e falou que era importante também fazer isso, repensar essa aprendizagem, mas também o poder deixar, assim, e a gente vai usar o fogo sagrado para colocar, deixar o que a gente, que é pesado. Então, às vezes, o pessoal tem que parar, é por isso que a gente faz isso fora da cidade, num terreno, porque senão o pessoal está preocupado, se a gente tem parques na cidade que a gente iniciou a fazer, mas esse que a gente passa, e até a refeição. Às vezes a gente faz encontros, a refeição é como um momento. Não, a refeição também tem um tipo de ritual, a gente coloca o prato para os ancestrais, e aí depois a gente vai comer, e a própria comida é típica indígena e tem uma explicação. Quem cozinha, a cozinheira é reconhecido com sabedoria. Então, eu devo admitir que a última vez eu esqueci. E alguém falou, a gente tem que reconhecer esse saber. E então, a gente vai ter a comida, dessa vez, com a comida de outono, que tem abóbora, tem milho verde, e que a gente o feijão. Então, e a gente vai ter um teaching, um ensinamento sobre isso. E só também, Estela Maris, quando você falou da sua região, e a imigração, né? É importante reconhecer isso, porque as pessoas vieram com como eu falei, o imigrante, ele não sai do seu lugar porque é bom, ele sempre vai, ele é algo que precisa muita coragem, e quando chegam, eles vêm com todo esse trabalho. E às vezes vem esse confronto. A gente está trabalhando essa decolonização também com... Eu sou reconhecida, sou branca, eu venho dos colonizadores. Né? E então a gente faz esse trabalho junto,
de ver como que a gente vai se reconciliar ou criar as relações. E é importante isso, porque a gente também tem nossos ancestrais, eles fizeram o que tinha que fazer num processo que era, às vezes, político do coletivo. Mas a gente tem um processo que se chama healing, que é difícil essa palavra em inglês dizer o que é, que não é a cura, mas é mais que a cura, tem uma parte espiritual. E dizem que todos nós, não somente o trauma da pessoa indígena que passou, mas quem talvez tem antepassados que criaram esse trauma. A gente tem que reconhecer, se reconciliar com isso também, para poder conseguir o healing coletivo. Eu vi que tinha uma mão. Liduína tinha levantado a mão, mas eu acredito que ela caiu da chamada, eu acho que a internet dela, estou falando na internet. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, mais algum comentário, pode pronunciar. Como ninguém se pronunciou, então, se Ingrid, a gente encaminha para a finalização. Kishia levantou a mão. Pode falar. Assim, gente, como eu posso explicar? Eu fico muito preocupada com a questão da saúde popular dentro dos nossos postos de saúde, por exemplo, que aqui eu acho que eu já até comentei algumas vezes, que a professora falava de plantas aí, né, que são várias, tal, sendo estudadas, já reconhecidas, outras sendo buscadas, né, o reconhecimento e tal. Aqui no Brasil, nós não temos, me dá a sensação de uma preocupação das universidades, mas também do setor público, né, de estudar nossas ervas medicinais. Né? Eu gostaria de perguntar à professora como ela vê isso, se ela tem um olhar sobre isso aqui no Brasil, né? E o porquê isso não acontece. Por exemplo, nós temos aí uma Amazônia com uma biodiversidade maravilhosa. Por que isso não acontece no Brasil e por aí, por essas bandas, acontece com mais facilidade? Né? Não sei. É como se a gente não tivesse... Como se a gente fosse totalmente ignorante, né, de não dar valor que a gente tem, dar valor, por exemplo, às cores de fora. Tem não sei quantos estudos aí de plantas por brasileiros que são de fora e a gente não estuda as coisas nossas, né? E dentro dos postos de saúde, a gente vai atrás de que tem aí a lei da farmácia viva, mas na prática, quem que está dentro dos postos de saúde trabalhando sabe que eu não estou dizendo uma besteira, que eu não estou mentindo, que é como achar uma agulha no palheiro, né? Um remédio para fazer um chá, uma coisa, que tem lá a lista, né? E que a metade da lista não é nem remédio brasileiro, é tudo vindo de fora, né? Por que esse desinteresse? Não sei. É mais ou menos isso, né? Eu fico preocupada com essa coisa. Ou se é uma fixa minha. É isso. É interessante sua pergunta, porque eu ia falar talvez que na década de 90 tinha muito que se interessou sobre as plantas. E até, aliás, tinha o medo que tem pessoas de fora, assim, de outros países, que vão patentear
plantas medicinais ou remédios para converter em remédio farmacêutica e vender. E então, eu lembro, eu trabalhei com as mulheres com a recuperação de sabedoria sobre as plantas medicinais. A gente, por exemplo, em Capiraga, numa biopirataria, obrigado. E então, a gente recuperou 46 plantas medicinais, os produtos, e era para nós, para a comunidade, compartilhar. Porque tinha também uns que fazia da universidade, fazia estudos, mas retirava a sabedoria. E então, a gente foi alertado sobre isso. A compartilhar para nós, para fazer os remédios, para ajudar, e as mulheres faziam os produtos, mas naquela época era já recuperação. O que eu estou vendo e que diminuiu, tinha muito essa vontade, e aí hoje eu não sei assim, diminuiu, porque tem práticas que se faziam que até os agentes comunitários de saúde eu acho que tinha mais reconhecimento naquela época o centro de saúde. Então, e aqui também não é perfeito. Estamos fazendo, mas tem lugares que os hospitais, por exemplo, fazer a fumaça e todo, eles não querem. Mas a gente pede os bombeiros, a gente retira a questão da alarme quando faz o ritual, mas a gente está aprendendo. Mas não é tão... Parece super, mas não é totalmente assim. Alguém mais? Comentários, perguntas? Eu acho assim que se não tem assim, pergunta, comentar, não faz mal terminar mais cedo, né? E eu gostaria de fazer, talvez, o comentário final. Eu fico, assim, encantada de ver o grupo de vocês. Se eu falava da ação coletiva, vocês estão... Eu vejo 59 agora, pessoas. Então, agora, nesse momento, vocês estão ligadas e ligados. Então, é incrível isso. E quando a gente diz os espíritos, e eu estou aqui no Canadá e eu vou falar com meu pessoal aqui sobre vocês, né? Que eu vou dizer, olha, ele tem um grupo que se esforça e todo, é uma ligação especial isso. Então, eu quero agradecer quem fez a animação, né, dessa Nayusa e Ingrid, e esse encontro, e eu acho assim que dá muita esperança. A barca não está afundada.
Muito obrigada, Helene. Nós que agradecemos. Ficamos muito felizes com a aula, com as reflexões, com as experiências compartilhadas. Ficamos muito felizes também com a presença de todos aqui, com os comentários, com as perguntas trazidas, as reflexões, compartilhamento de experiências também. Então, é isso, pessoal. Nós queremos agradecer pelo encontro de hoje e desejar uma boa semana a todos. E é isso. Boa semana para vocês. Beijo. Tchauzinho, pessoal. Até o próximo encontro. Sim, até o Tchau para próximo. todos. Tchau. 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 Abraços.